Ei pessoal, Patrícia aqui da Astrolumine para a gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né? O que os astros reservam pra gente essa semana. Tudo isso que a gente conversar aqui e que eu tenho para dizer para vocês tem escrito no meu site, no www.astrolumine.com.br. Eu já até vi toda paramentada de uniforme para fazer propaganda do site, né, para vocês poderem visitar. E tem tudo isso que eu vou falar lá bem detalhadinho. Aqui é só um resumão mesmo para a gente poder ter uma interatividade mais através do vídeo. Mas tudo isso tá lá escrito e tá lá à disposição de vocês todas as vezes. Eu resolvi falar isso um pouquinho mais aqui, que eu sempre falo no final do vídeo, para poder ficar claro para todo mundo, que às vezes as pessoas me perguntam, então é legal assim a gente esclarecer, né, logo no começo do vídeo. Bom, a gente tem uma semana muito interessante. E que assim, tem aspectos tensos, ela não é uma semana assim muito afetiva, muito romântica e tal, de muito mais trabalho, de muito mais atividade. Apesar da gente ter uma lua minguante, né, que vai contra esse movimento, mas que tem um exercíciozinho de casa aí pra gente fazer durante essa lua minguante e que a gente vai falar agora nos próximos minutos aí pra vocês. A gente começa a semana com uma lua cheia ainda, ela tá lá no signo de Leão, a lua, né? O Sol está no signo de Sagitário. Então a gente está na lunação de Sagitário ainda, que pede expansão, que pede ir além do nosso próprio universo. E essa Lua em Leão, ela inicia a semana com uma quadratura com Marte, que vamos dizer assim, é o prato de entrada da semana, né? Que anuncia pra gente as duas forças que existem dentro da gente, né? A lua cheia, iluminada, brilhando lá, né, no signo de Leão, através da luz do Sol, que é o regente de Leão, fazendo uma quadratura para Marte, que está lá no sombrio Escorpião, na escuridão, né? Então é como se fosse assim, a luz iluminando essa parte mais escura da nossa alma e mostrando pra gente que a gente precisa mudar algumas coisas, né? No sentido de nos tornarmos mais nós mesmos. Todo o movimento desse ano é uma introdução para o ano que vem, que é o ano do Sol, onde a gente precisa ser a nossa essência e que a gente precisa estar leve para poder levar esse 2020, entendeu? A gente não pode estar com a mochila pesada. Então esse prato de entrada nessa lua quadrando Marte aí em Escorpião, essa lua linda, brilhosa, brilhante em Leão, quadrando esse Marte aí em Escorpião, fala assim, ó, corta o mal pela raiz, tira o que te pesa, não leva para 2020 isso não, né? Tenta ficar mais leve possível. E a lua minguante, ela vai trazer esse questionamento também. Ela vai trazer essa coisa do tipo, o que tá te pesando? Por que você não deixa isso pra trás? Por que você tá tão apegado a isso, né? Tá na hora de deixar esses pesos pra trás. Tá na hora de desconstruir, de destruir essas estruturas obsoletas para você deixar o novo entrar. Porque se você ainda tiver com essa coisa presa a essa situação antiga, esse passado, essas estruturas e esses mecanismos de defesa do passado, né? Eles não se adequarão mais à sua vida nova de 2020. E aí você vai ter dificuldade para deixar a novidade, para deixar as coisas boas entrarem na sua vida. É um ano 2020 de muito trabalho. Então, imagina, você trabalhar com a mochila pesada nas costas é muito mais difícil, não é verdade? Então, esse prato de entrada, essa lua quadrando Marte aí na segunda-feira, vem dizer isso pra gente. E depois a gente tem logo uma lua fazendo trígono com o Sol em Sagitário. Então são as forças do fogo, as forças do entusiasmo, do otimismo. Não, vamos lá, vamos cortar isso mesmo, vamos tirar, vamos limpar. Logo depois a gente tem a lua ingressando na manhã da terça-feira em Virgem. Então é tipo assim, vamos arrumar a casa, tantas emoções quanto as gavetas, né? Jogar fora o que não presta, deixar só o que foi eficiente, o que servir, o que fizer sentido. Porque o que não fizer sentido, para que carregar? É tão simples assim a pergunta, né? Só que a resposta é um pouco difícil, sabe por quê? Porque na lua minguante a gente vai fazer um balanço, né? A gente teoricamente deveria fazer um balanço sobre o nosso ano. E esse balanço vai levar a gente a perceber o quanto que a gente evoluiu, como a gente era no começo do ano, o que a gente se tornou. E aí a gente vai perceber um outro movimento, que é o desapego de algumas convicções que a gente tinha, né, no início do ano e que agora a gente não tem mais. Não tendo mais essas convicções,
a gente tá diferente, a gente tá mudado. Então a gente tá dentro de uma possibilidade de cortar isso que a gente não precisa mais, que a gente precisava antes. Eram mecanismos que a gente tinha como defesa antes, mas agora a gente não precisa mais. E isso vem também muito forte através de uma quadratura que vai acontecer mais exato na sexta-feira, do Mercúrio com o Netuno. Mercúrio em Sagitário, que são as nossas convicções, o que a gente tem certeza, né, que a gente não quer largar, que é aquela, não, eu sei que eu quero isso para a minha vida. E o Netuno lá de Peixes, que é a ilusão, né, que é a fantasia, que é o sonho, fala assim, será que é realmente isso que você quer para sua vida? Hoje, né? Porque podia ser o que você queria antes. Mas as convicções dentro de uma perspectiva mais ampla e mais evoluída de Sagitário, que é onde está Mercúrio, elas são mutáveis, porque Mercúrio rege signos mutáveis, ou seja, que permitem mudança, que refletem, que pensam sobre o assunto, né? E o Mercúrio rege tanto Gêmeos quanto o Virgem, né? Que é onde estará a Lua na terça e na quarta-feira. Então isso leva a gente a uma perspectiva de pensamento assim. É aquela velha frase, será que os planos que eu tinha no começo do ano são os mesmos que eu tenho agora? Porque o ser humano que existia lá no início do ano não é mais o mesmo agora no final do ano. Então você não pode fazer os seus planejamentos para 2020 pensando como você pensava no início do ano. Você tem que atualizar o seu software pessoal, você tem que atualizar quem você é hoje, porque a gente passou por um ano de muita evolução, de buscar as nossas próprias batalhas internas, né? E nos tornarmos mais a nossa própria essência, para entrar 2020 e brilhar com essa essência. Porque se a gente continuar usando máscara, isso não será possível. Se a gente continuar usando mecanismos de defesa para se relacionar com o mundo, isso não será mais possível, né? Brilhar enquanto pessoa, enquanto nossa essência. Então a gente tem que fazer esse movimento, né? Buscar cortar esse mal pela raiz. E o que é esse mal? Esse mal é a nossa máscara. É o que a gente finge ser, o que a gente projeta para ser aceito pelo outro, né? Para a gente poder estar no movimento da manada. Seja original, seja você, não tem problema. Mesmo que seja, como diz a Pitty, mesmo que seja bizarro, seja você. Porque você só brilhará a partir do ano novo astrológico de 2020, que é a partir do ingresso do Sol em Áries, sendo você mesmo. Então, esse movimento todo de 2019 foi para isso, para desconstruir, para deixar cair máscara, para se tornar mais a gente mesmo, para não ter vergonha de quem a gente é. Por isso que você deve ter vários amigos que fizeram coisas que você falava assim, nossa, fulano abandonou o trabalho para virar terapeuta, fulano viajou para o exterior de mochila nas costas, tinha uma vida promissora aqui no Brasil e resolveu ir. Por quê? Porque essas pessoas estão buscando ser fiéis ao que elas realmente querem, desejam e são. Então elas estão atrás da própria essência, elas estão vivendo na verdade a própria essência, né? Outro exemplo é tipo, fulano tinha um relacionamento estável aos olhos das pessoas, poderia não ser, e aí fulano resolveu terminar com este relacionamento, entre aspas, estável. Porque na verdade esse estável não existia. São essas estruturas obsoletas que a gente se prende e que a gente precisa mudar. E que a gente precisa se libertar. E falando de liberdade, a gente fala também da Vênus, né? Essa semana ela ingressa em Aquário na sexta-feira e faz uma quadratura com seu regente Urano atual, né? Que quando ela se transformar, quando ela ingressar em Aquário, se tornará Urano. E essa regência é mútua, porque Vênus rege Touro, onde está Urano. Então é o seguinte, liberdade, pessoal, nos relacionamentos. Não tem mimimi, não tem romantismo. Vênus transitando entre Capricórnio e Aquário é uma área árida afetiva, é uma área muito mais construtiva de amor. Então, o que nós construímos juntos, o que nós estamos fazendo juntos e que a liberdade impere, é ela que vai manter as relações estáveis. Nossa liberdade é o que nos prende. Então, mantenha isso, não tenha posicionamentos controladores nem possessivos. Tá bom? Essa semana tá muito legal, tá muito aberta a mudanças e embarque nessa, porque a gente ainda vai ingressar em Capricórnio no domingo
com uma aura mais de responsabilidade, de muito trabalho para 2020. Um beijo, pessoal. Fico com Deus. Uma semana iluminada.